Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre hemorragias e choque. Iniciando a aula falando sobre pressão arterial, a pressão do sangue que é exercida sob a parede das artérias. Os determinantes da pressão arterial se dá pelo débito cardíaco e o volume vascular, o volume intravascular. Medidas são a pressão sistólica e a pressão diastólica. A pressão sistólica ela é determinada no momento da sístole, da ejeção ventricular. E a pressão diastólica no momento da diástole, que seria o relaxamento ventricular. Tipos de hemorragias, nós temos na figura A, por exemplo, uma hemorragia arterial, que tem as suas características: sangue em jato, coloração avermelhado mais claro. Na letra B, na figura letra B, nós temos sangue contínuo e coloração mais escura, característica de uma hemorragia venosa. E na letra C, nós temos uma hemorragia capilar, que seria sangue claro em baixo fluxo. As técnicas de controle, eu posso utilizar sempre a pressão manual direta, pressão direta manual. Posso aplicar em membros superiores e inferiores o torniquete e nas regiões que chamamos de região inguinal, que seria pescoço, axila e virilha, eu posso fazer o empacotamento e a compressão do local. Gravidade do sangramento, ela é baseada em sinais e sintomas e a impressão geral da quantidade de perda sanguínea. A perda de sangue importante no adulto é maior que 1 litro, na criança é maior que 500 ml, meio litro, e no bebê maior que 100 ml. Dispositivo de feedback positivo, ele causa vasoconstrição, causa coagulação. Uma hemorragia sem controle ou após grande perda de sangue pode desencadear um choque hipovolêmico de origem hemorrágica, que é uma das principais causas de morte nas emergências traumáticas. O uso do torniquete, então, a gente recomenda que seja utilizado preferencialmente um dispositivo comercial. Existem alguns modelos, citei 3 aqui: o TAPH, que é um torniquete brasileiro com registro na Anvisa, o CAT e o SOFT, que são torniquetes estrangeiros, de fabricação estrangeira. Deve ser aplicado alto e apertado, ou seja, mais proximal do corpo e mais apertado possível. Tempo de isquemia cirúrgica é de cerca de 3 horas, então a gente não pode exceder a aplicação neste período. A gente não deve aplicar sobre uma articulação e a gente deve apertar o torniquete até que não haja sangramento e pulso distal, pois muitas das vezes nós podemos fazer um torniquete venoso e gerar uma síndrome compartimental. Então, sempre que eu aplico o torniquete, eu verifico o pulso periférico distal nessa extremidade. A tensão com o torniquete venoso pode causar síndrome compartimental, como eu havia comentado anteriormente. Na síndrome compartimental, o torniquete obstrui o retorno venoso, mas ainda mantém o fluxo arterial. Sendo assim, o sangue ele vai para a extremidade e não consegue retornar. Não afrouxar ou remover o torniquete, isso é muito importante. Há muito tempo nós tínhamos essa orientação e já faz algum tempo que essa orientação ela não é mais recomendada. Então, uma vez aplicado o torniquete, eu não posso afrouxar e eu não posso removê-lo, a não ser que seja dentro de um centro cirúrgico com um cirurgião. E caso um torniquete não tenha eficácia, o que é muito difícil pela minha vivência clínica, pode-se aplicar um segundo torniquete logo abaixo. Então, o passo a passo da aplicação do torniquete, esse é um dos modelos, seria o CAT. Então, eu envolvo o membro com a fita, mantendo o torniquete justo. Eu faço o que chamamos de volta da vida, então eu pego a haste desse torniquete e eu começo a girar até eu observar a ausência de sangramento. Nesse momento também eu travo o torniquete e checo o pulso distal. Para finalizar, eu coloco o horário que foi aplicado. O empacotamento de feridas ele consiste no preenchimento do sítio da ferida com uma gase hemostática compressa ou atadura. Proporciona que a
pressão direta manual seja mais efetiva sob o vaso lesado, preenchendo ali o que chamamos de espaço morto. É indicado em região inguinal, por exemplo, pescoço, axila e virilha. Então aqui a gente tem a exemplificação do preenchimento, do empacotamento de feridas. Os agentes hemostáticos, eles atuam potencializando a coagulação sanguínea, absorvendo o plasma sanguíneo e criando coágulos. Normalmente esses agentes eles são derivados de cascas de crustáceos, que possuem a capacidade de remover o plasma, de absorver o plasma, que seria a parte líquida, potencializando assim a cascata de coagulação e agregação plaquetária, dentre outros. A apresentação nós temos, por exemplo, eu citei 2 exemplos apenas, a gase, que é embebida, ela possui na sua composição esse agente, e os grânulos, que seria, hoje é muito pouco utilizado os grânulos por diversos motivos, mas seria também uma das apresentações. E após a aplicação, eu realizo a pressão direta manual por no mínimo 5 minutos. A hemorragia interna, eu vou observar dor e sensibilidade no local, edema e alteração da cor da pele, que seria equimose, aquele arroxeado normalmente, mais escuro. E principais sítios são os 3 P's. Quando eu suspeito de uma hemorragia interna que esteja causando um choque, eu sempre procuro na pança, que seria o abdômen, na pelve e nas pernas, fratura bilateral de fêmur, por exemplo. O choque, então, ele é caracterizado pela falha do sistema circulatório na perfusão e oxigenação dos tecidos. Eu tenho mudança do mecanismo aeróbico para o anaeróbico, que é a privação do uso de oxigênio. As principais causas é uma falha na bomba, cardiogênico, falha no conteúdo, que seria o hipovolêmico, por exemplo, o sangue, e falha dos vasos, que seria distributivo. Eu tenho algumas fases do choque, independente da sua causa, eu tenho fases. A fase compensada, eu tenho pulso periférico presente, rápido e fino. Na fase descompensada, eu tenho alteração do nível de consciência e pulso periférico ausente. E na fase irreversível, eu já tenho ausência de pulso central, ou seja, parada cardiorrespiratória. Sinais clássicos de choque hemorrágico, eu observo também 3 P's. Na pele, eu observo sudorese e palidez. No pulso, o pulso periférico ele vai estar ausente ou rápido e fino, que chamamos de filiforme. E por último, eu observo a perfusão, o tempo de enchimento capilar, ele vai estar retardado, maior que 2 segundos. Então, os tipos de choque, destaquei 3 principais tipos aqui. O tipo distributivo, que é causado por uma vasodilatação generalizada, ele pode ser subdividido em anafilático, séptico ou neurogênico. E os sinais e sintomas característicos é o edema de glote, no caso do anafilático, bradicardia e sinais de infecção como febre, por exemplo, no séptico. Cardiogênico, ele é causado por uma insuficiência cardíaca. Eu observo crepitação pulmonar, edema agudo de pulmão e algumas arritmias. Hipovolêmico, diminuição do volume intravascular do sangue. E observo vasoconstrição periférica, ou seja, ausência de pulso periférico, diminuição do tempo de enchimento capilar, taquicardia na fase compensada, e o tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos, como eu havia mencionado. O manejo do choque, então, eu controlo o sangramento, sempre eu inicio controlando o sangramento, mantenho a via aérea, a respiração e uma boa circulação. Eu vou prevenir a hipotermia faz parte do que chamamos de tríade letal, que seria composta por coagulopatia, hipotermia e acidose metabólica. Eu administro fluidos cristalóides com prescrição médica e realizo o transporte imediato.